Você já percebeu como o silêncio pode incomodar quem tenta controlar? Para os narcisistas, o silêncio de uma pessoa quieta é uma verdadeira ameaça. Eles dependem da atenção e das reações alheias, mas quando se deparam com alguém que não cede, suas inseguranças vêm à tona. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, ele expõe fraquezas, desafia manipulações e deixa o narcisista sem saber o que fazer. Hoje, vamos explorar os 8 motivos pelos quais o narcisista odeia o silêncio de pessoas quietas. Se você é alguém que já sentiu esse incômodo ao seu redor, vai entender o poder que sua tranquilidade realmente tem. Motivo 1. O silêncio revela a insegurança do narcisista. O silêncio é algo poderoso, especialmente quando se lida com alguém que depende tanto da atenção alheia. Para o narcisista, sua quietude é como um espelho que reflete todas as suas inseguranças. Ele precisa de constante validação para sentir que tem valor, mas quando você escolhe o silêncio, ele se vê sem esse combustível para sua autoestima frágil. E no fundo, ele começa a se perguntar: será que eu não sou tão importante assim? Esse questionamento é o que o deixa inquieto. O silêncio torna-se quase insuportável, pois ele o faz sentir-se pequeno e vulnerável. Além disso, o silêncio cria uma tensão psicológica para o narcisista, que se vê sem uma base emocional para controlar. A ausência de reações é algo que ele não sabe como interpretar, pois sua autoestima inflada depende de respostas constantes. Cada segundo em que o silêncio persiste é como uma espécie de confronto interno. Ele sente que, sem atenção, sua relevância está ameaçada, o que gera um ciclo de insegurança. A falta de resposta que o deixa sem saber o que fazer também revela a fraqueza dessa dependência. Imagine uma situação onde alguém está contando vantagem, falando sem parar sobre suas conquistas, mas você apenas observa, silenciosa e tranquila. Para o narcisista, isso é devastador porque não há o reconhecimento que ele esperava. Ele começa a questionar seu valor e a intensificar as tentativas de impressionar, na esperança de arrancar algum tipo de validação. No entanto, a cada momento de silêncio, a dúvida se aprofunda, corroendo a confiança artificial que ele havia construído. Ele se vê cada vez mais frustrado e incerto. Esse tipo de comportamento silencioso é, na verdade, uma prova de força para você, pois mantém o controle de suas próprias reações. Ao não ceder, você protege sua paz e sua energia emocional. A tranquilidade que o silêncio traz impede que o narcisista se alimente do que precisa para manipular. Essa serenidade o deixa impotente, pois ele não consegue entender ou controlar alguém que se recusa a reagir como ele deseja. E isso o faz perceber que, por mais que tente, há uma barreira intransponível em frente a ele. Motivo 2. Pessoas quietas são difíceis de manipular. Pessoas quietas têm uma habilidade única de observar o que muitos não enxergam. E essa capacidade é um verdadeiro desafio para o narcisista. Ele depende de respostas emocionais para manipular, mas quando alguém permanece em silêncio, sem ceder às suas provocações, ele encontra uma barreira intransponível. Quem fala pouco e observa mais se torna impenetrável para o narcisista, que não consegue decifrar seus pensamentos nem prever suas ações. Essa falta de reatividade age como um escudo invisível contra suas táticas, deixando-o completamente desarmado. Imagine estar em uma discussão onde o narcisista tenta provocá-la para que você reaja, mas você permanece calma, apenas observando. Esse comportamento é frustrante para ele, que busca tirar vantagem das reações alheias. Cada segundo de silêncio aumenta sua inquietação, pois ele percebe que suas palavras e provocações não estão gerando o efeito desejado. Isso o faz se questionar sobre seu próprio poder de manipulação
pois ele não sabe o que você pensa nem como agir diante da sua neutralidade. Ele se sente impotente, como se tivesse perdido o controle da situação. O silêncio também é uma estratégia inteligente, pois ele impede que o narcisista explore suas fraquezas ou identifique suas vulnerabilidades. Ele depende de pistas emocionais para identificar como melhor controlar suas vítimas. Mas quando essas pistas não estão disponíveis, ele fica perdido. Ele não consegue entender suas intenções, pois o silêncio mantém suas emoções protegidas e intactas. Essa falta de acesso direto aos seus pensamentos ou reações cria uma barreira adicional que o deixa ainda mais frustrado, pois ele não sabe como entrar na sua mente. Esse comportamento impenetrável mostra ao narcisista que você é alguém independente e autossuficiente, alguém que não se deixa influenciar por pressões externas. Ao permanecer em silêncio, você deixa claro que suas decisões e reações são totalmente controladas por você mesma. Isso se torna uma prova de resistência e força que o deixa desorientado, pois ele não consegue exercer o controle que tanto deseja. A cada tentativa frustrada de manipulação, ele se vê ainda mais desafiado e frustrado, reconhecendo que está diante de uma resistência que ele não consegue romper. Motivo 3. O silêncio frustra a necessidade de atenção. O narcisista é movido pelo desejo de ser o centro das atenções. Ele precisa se sentir a figura mais importante em qualquer situação para que sua autoestima inflada permaneça intacta. Mas, quando se depara com alguém que permanece quieto e introspectivo, essa necessidade fica frustrada. Pessoas quietas, ao não cederem espaço para o narcisista brilhar, agem como um espelho que reflete o vazio por trás dessa busca incansável por atenção. Sem ter a quem impressionar, o narcisista sente uma desconfortável sensação de invisibilidade, que ameaça sua autopercepção. Imagine uma situação em que o narcisista está ansioso para ser o destaque em uma reunião, monopolizando a conversa e esperando aprovação constante. No entanto, se você se mantém atenta, mas sem dar a ele a atenção que deseja, ele começa a sentir que sua presença não está sendo valorizada. Essa falta de resposta é como um não implícito para sua necessidade de atenção, gerando uma insegurança crescente. Ele percebe que você não está impressionada, e isso é suficiente para causar desconforto e ansiedade. Esse silêncio faz com que o narcisista se questione sobre seu próprio valor e sobre o que os outros realmente pensam dele. Sua tranquilidade diante das tentativas de chamar atenção funciona como um reflexo da superficialidade de suas ações. Ele começa a perceber que seu esforço constante para ser o centro das atenções não é suficiente para ganhar a aprovação que tanto busca. Isso gera um ciclo de frustração, pois ele não consegue o reconhecimento que deseja, deixando-o em uma posição desconfortável. Ao escolher o silêncio, você envia uma mensagem poderosa de independência, mostrando que sua atenção não é algo que ele pode comprar ou manipular. Sua postura tranquila e introspectiva é como um lembrete de que ele não é tão importante quanto acredita. Isso o deixa profundamente incomodado, pois ele percebe que há pessoas ao redor que não precisam da sua validação para se sentirem bem consigo mesmas. O silêncio, então, se torna uma ferramenta que expõe a necessidade desesperada do narcisista por atenção e validação, algo que ele tenta ocultar a todo custo. Motivo 4. Pessoas quietas têm resiliência emocional. Pessoas quietas possuem uma capacidade única de manter a calma, mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa resiliência emocional é uma barreira para o narcisista, que busca constantemente desestabilizar aqueles ao seu redor para se sentir no controle. Mas, diante de alguém que não cede,
que mantém a tranquilidade e não se deixa afetar, ele perde a vantagem. O narcisista precisa de reações intensas para se sentir no poder, e o silêncio firme de alguém resiliente o deixa desorientado e sem recursos. Quando alguém tenta provocá-la ou testá-la para tirar uma reação emocional, a escolha de permanecer calma e silenciosa desestabiliza completamente o narcisista. Ele sente que sua tentativa de controle foi frustrada, pois a ausência de reatividade indica que você é dona de suas emoções. Ao contrário dele, que depende da validação externa, você se mantém centrada, demonstrando que sua estabilidade emocional não está à mercê das tentativas dele de controle. Isso gera nele um desconforto, pois a resiliência emocional é algo que ele próprio não possui. Essa resiliência emocional é um tipo de força invisível, que se torna cada vez mais difícil de ser quebrada à medida que o silêncio persiste. O narcisista, acostumado a controlar e manipular, percebe que não consegue penetrar essa resistência emocional, o que gera uma sensação de impotência. Ele se vê impotente, pois percebe que não importa o quanto ele tente, suas manipulações não têm o mesmo impacto em alguém que controla as próprias emoções. Isso o obriga a confrontar suas limitações, algo que ele geralmente evita a todo custo. Essa serenidade e autocontrole que o silêncio traz tornam-se uma forma de proteger sua paz, mostrando ao narcisista que ele não é capaz de desestabilizá-la. Cada tentativa de manipulação frustrada só confirma que sua resiliência emocional é uma qualidade que ele nunca conseguirá quebrar. Sua calma, ao final, é o que o afasta, pois o narcisista percebe que está diante de uma força que ele não é capaz de vencer. Você já usou o silêncio para manter sua paz e lidar com alguém difícil? Como foi a experiência? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a descobrir o poder da tranquilidade em momentos de tensão. Motivo 5. O silêncio exige respeito. O silêncio de uma pessoa quieta frequentemente impõe um respeito natural que o narcisista não sabe lidar. Acostumado a manipular e diminuir aqueles ao seu redor, ele encontra uma resistência silenciosa que o desafia. A tranquilidade e a presença firme de alguém que observa mais do que fala é um lembrete constante de que nem todos se curvam à sua vontade. Esse respeito implícito pelo silêncio deixa o narcisista incomodado, pois ele não consegue subjugar essa força tranquila. Ele percebe que está diante de alguém que não é fácil de influenciar. Imagine uma situação onde o narcisista tenta desmerecê-la em um grupo, talvez com uma piada sarcástica ou um comentário rude, mas você, ao invés de reagir ou rebater, mantém-se em silêncio, olhando nos olhos dele com serenidade. Esse silêncio exige um respeito que o narcisista não esperava. Ele começa a perceber que não consegue diminuí-la apenas com palavras. E o respeito natural que emana do seu silêncio o deixa frustrado. A situação se torna desconfortável, pois o narcisista percebe que você não está à mercê das suas manipulações. O respeito silencioso que você impõe cria uma barreira invisível, que o narcisista sente, mas não consegue compreender. Esse comportamento é uma força que o narcisista não consegue controlar. A sua falta de reação não é passividade, mas sim uma demonstração de autocontrole que o impede de avançar. Ele entende que, por mais que tente, você não será manipulada, pois é dona das suas próprias respostas. Esse respeito natural não pode ser forçado, e ele reconhece que está diante de uma presença que não cederá. Assim, ao manter-se em silêncio, você mostra que suas ações e emoções estão sob controle. Esse autocontrole gera um respeito quase automático, que desafia a autoridade que o narcisista tenta impor.
Ele percebe que, sem palavras, você deixa claro que não é facilmente manipulável, e isso o desarma. Esse tipo de força tranquila o deixa desconfortável, pois ele entende que não é possível quebrar sua estabilidade. Ele é obrigado a respeitar sua presença, mesmo que de forma relutante, ao perceber que não consegue te influenciar. Motivo 6. O silêncio é um reflexo de autoconfiança. O silêncio costuma ser uma expressão de autoconfiança que o narcisista não suporta. Pessoas que falam pouco e se mantêm tranquilas demonstram uma segurança interna que dispensa a necessidade de aprovação alheia. O narcisista, no entanto, é dependente da validação externa e se sente ameaçado por essa autossuficiência. Ele espera que todos busquem sua aprovação, mas quando alguém exibe autoconfiança de maneira natural, sem precisar provar nada, o narcisista se vê desarmado. Sua autoestima frágil não compreende como alguém pode ser seguro de si sem a opinião dos outros. Imagine aquela pessoa que sempre tenta convencer os outros de que está certa, esperando aprovação. Agora, pense na pessoa que responde com um simples sorriso e se mantém em silêncio, sem precisar provar nada. O narcisista observa essa confiança e se sente enfraquecido, pois percebe que suas palavras não têm efeito. Esse tipo de autoconfiança irrita o narcisista, pois ele entende que não tem o controle sobre essa pessoa. Ele percebe que seu poder de influência é limitado, pois você não busca sua validação. Essa segurança interna desestabiliza o narcisista porque desafia a imagem de autoridade que ele tenta projetar. Ele está acostumado a manipular e se destacar, mas diante de alguém que não precisa de seu reconhecimento, ele perde a capacidade de controle. A pessoa quieta, com sua postura firme e independente, deixa claro que seu valor não depende de ninguém, muito menos de um narcisista. Essa independência é algo que ele não consegue compreender, pois ele mesmo depende da aceitação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. A autoconfiança silenciosa se torna, assim, um muro intransponível para o narcisista, que depende da aprovação dos outros para se sentir superior. Quem confia em si mesma, com poucas palavras e muito mais ação, deixa claro que a verdadeira força está na segurança interna. E é essa força que o narcisista não consegue entender, muito menos controlar. Ele percebe que está diante de alguém inabalável, e isso o assusta, pois entende que seu poder de manipulação é inútil. O silêncio autoconfiante se torna uma barreira que ele não consegue ultrapassar. Motivo 7. Pessoas quietas observam mais do que falam. Pessoas quietas possuem uma habilidade de observação que o narcisista teme profundamente. Enquanto ele está ocupado, tentando impressionar e manipular, a pessoa quieta está atenta, captando detalhes que passam despercebidos para muitos. Esse olhar atento é uma ameaça, pois o narcisista tem medo de ser desmascarado. Ele sabe que pessoas que observam mais do que falam têm a capacidade de enxergar além das aparências e perceber suas intenções ocultas. Essa percepção é uma ameaça direta ao seu ego. Imagine estar em uma conversa onde o narcisista tenta manipular suas emoções, forçando reações. Ele espera que você se envolva e se expresse, mas você opta por escutar, observando cada detalhe. Esse silêncio cria uma tensão que o narcisista sente profundamente, pois sabe que não consegue enganar alguém que está sempre alerta. Ele percebe que suas palavras são analisadas, e isso o deixa desconfortável. Ele entende que, diante de alguém observador, suas intenções podem ser descobertas. Essa habilidade de observação faz com que a pessoa quieta se torne imune a muitas das artimanhas do narcisista. Ao invés de reagir, ela analisa, estuda e entende o jogo que está sendo jogado.
Isso impede o narcisista de exercer seu controle com eficácia, pois ele não consegue prever o que a pessoa está pensando ou sentindo. A pessoa quieta sabe muito mais do que aparenta, e essa percepção é algo que o narcisista não pode suportar, pois é como se suas máscaras caíssem diante desse olhar perspicaz. Para aqueles que lidam com narcisistas, essa capacidade de observação silenciosa é uma vantagem poderosa. Sem precisar falar muito, a pessoa quieta consegue manter o narcisista à distância, deixando claro que não é facilmente enganada. Essa percepção aguçada funciona como um escudo, protegendo quem observa e frustrando profundamente aquele que tenta manipular. O narcisista, por sua vez, percebe que suas tentativas de controle são inúteis, pois ele está lidando com alguém que enxerga suas intenções claramente. Motivo 8. O silêncio. Dá espaço para a reflexão. O silêncio é um convite à introspecção, algo que o narcisista evita a qualquer custo. Ele vive fugindo de suas próprias falhas e fragilidades, ocupando-se em manipular e controlar os outros para não confrontar sua própria realidade. No entanto, quando se depara com alguém que valoriza o silêncio e a reflexão, ele é forçado a encarar algo que tanto evita, a si mesmo. O silêncio do outro cria um espelho onde o narcisista vê as lacunas e superficialidades que tenta esconder. Ele teme esse momento de vulnerabilidade. Imagine estar com alguém que preenche todos os silêncios com falas incessantes sobre si mesmo, sem se dar conta do quanto isso revela suas inseguranças. E ao permanecer tranquila, ouvindo mais do que respondendo, você permite que ele reflita sobre seu próprio comportamento, pois ao longo da conversa, ele começa a perceber que não há uma resposta automática à sua provocação. O silêncio funciona como um espelho para ele, que é obrigado a confrontar suas próprias inseguranças e ações. Para quem é introspectivo, o silêncio é um momento de fortalecimento, de autoavaliação e crescimento pessoal. Enquanto o narcisista age de maneira impulsiva e sem considerar o impacto de suas ações, a pessoa quieta reflete e pondera. Isso coloca o narcisista em desvantagem, pois ele percebe que suas atitudes não têm o mesmo peso para quem valoriza a reflexão. A pessoa introspectiva é como um obstáculo para ele, pois não se deixa levar por impulsos ou manipulações fáceis. Ela mantém um autocontrole que ele não compreende. Para quem lida com narcisistas, o silêncio é uma estratégia poderosa. Ele não apenas protege, mas também expõe a superficialidade das ações do narcisista. Ao valorizar momentos de reflexão e agir com consciência, a pessoa silenciosa demonstra que o controle está em suas mãos, e o narcisista, sem ter onde se esconder, se vê obrigado a enfrentar suas próprias limitações. Ele se sente desarmado, percebendo que está diante de alguém que não se deixa influenciar. Esses 8 motivos mostram que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa contra o narcisismo. Ao optar pela tranquilidade e pela introspecção, você demonstra uma força que o narcisista não consegue compreender nem controlar. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é uma presença firme e autoconfiante que desafia e frustra quem depende do controle alheio para se sentir poderoso. Quando você se mantém calma, impenetrável e segura de si, coloca limites invisíveis, deixando claro que seu valor e sua paz não estão à mercê de manipulações externas. Agora que você entende o impacto do seu silêncio, como vai usá-lo para proteger sua paz e estabilidade emocional? Lembre-se, cada momento de silêncio é uma escolha consciente de manter o controle sobre suas próprias emoções e de não ceder à necessidade do outro de estar no centro das atenções. A tranquilidade é uma forma poderosa de autopreservação e de autovalorização, e o narcisista, ao perceber que não tem esse poder sobre você,
se vê diante de suas próprias limitações. Aproveite esse conhecimento e aplique-o na sua vida, e sinta o poder de agir com firmeza e equilíbrio diante de quem tenta manipular suas reações. E se você já teve experiências parecidas, compartilhe nos comentários. Seu insight pode ajudar outras pessoas a encontrar a força que existe no silêncio. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo a se proteger de influências tóxicas e fortalecer seu bem-estar emocional. Até o próximo vídeo!